Então vamos lá, pessoal. Seguinte, essa aula aqui hoje eu vou mostrar para vocês exatamente o meu trajeto, que foram mais ou menos aí 15, 16 anos de dívidas e como eu saí, o que me fez despertar, quais foram os passos que eu segui que me tiraram de uma dívida imensa para começar a ter reserva de emergência e investimento, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, foram mais de R$ 200.000 em dívidas. Então, esse vídeo tem algumas questões de princípios que eu digo que são princípios espirituais. E tem as outras questões que são financeiros. Então, se você é uma pessoa que está vendo esse vídeo, não tem, ou é um ateu, não tem uma crença, né, por exemplo, dentro do cristianismo, não se preocupe. Os detalhes financeiros, eles vão servir para você, tá bom? Então vamos lá. Aqui é uma imagem de algumas dívidas que eu tinha, né? Então, com banco, eu tinha dívida com banco, tinha dívida, meu telefone era o dia inteiro recebendo ligação. Só para vocês terem uma ideia, somando aqui, no mínimo, eu tinha em torno de R$ 200.000. Isso falando do Leonardo, pessoa física. Eu tenho uma empresa, né, que eu trabalho com TI. Essa minha empresa também tinha dívida. Eu estou separando. Então, só de pessoa física, eu tinha mais de R$ 200.000. Era dívida com banco, dívida de carro, dívida com empréstimo, dívida com cartão. Então, eram diversas dívidas. E aqui nós também temos as dívidas que chamamos de dívida ativa, né? Se você fica devendo alguma coisa, cai na dívida ativa. É um juros danado. Então, era uma vida muito, muito difícil que eu tinha. Eu trabalhava e não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Por mais que eu pudesse receber, eu nunca saía dessas dívidas. Era algo que me perseguia. Então, quais foram as decisões que fez a mudar tudo e que, se você está passando na mesma situação, você deve passar por isso. Você tem que, primeiro, reconhecer. Reconhecer que, em algum momento, você foi irresponsável consigo mesmo na parte financeira. Você foi desorganizado. Então, eu tendo a dizer assim, você recebia 5 e gastava 10. Então, isso é uma desorganização. É você reconhecer. E o reconhecimento é você parar de colocar a culpa nos outros também. É você parar, não, eu tô assim porque eu saí, eu fui desempregado, me mandaram embora. Não, você está assim porque você foi irresponsável. Você foi desorganizado com a sua finança. Segundo, compromisso. Eu decidi seguir à risca, literalmente, todos os conselhos que eu recebia, que eu vi e que eu aprendi com relação à gestão financeira. E a ação imediata. Eu não comecei a fazer, se eu fiquei desempregado, como eu fiquei, cheguei um tempo que eu fiquei 6 meses desempregado. Eu corri atrás, tentei vender perfume na rua. Foi quando eu vi que aquilo não era para mim. Essa questão de ser vendedor é horrível para mim. Mas naquela questão. Mas eu tomei a decisão imediata. Falei, a partir desse momento eu vou mudar, eu tô mudando. E aí foi quando eu fiz o meu plano de ação e comecei. Eu não fiquei, só vou fazer quando eu tiver o emprego que eu receba X. Só vou fazer quando a pessoa tal me emprestar um dinheiro. Ou quando eu tiver dinheiro, aí eu vou começar a fazer. Não, eu comecei a fazer imediatamente. E aí, dentro desses princípios que eu disse no começo do vídeo, é com relação ao dízimo. Eu sei que pode ser que você não creia, que você não acredita nisso, como eu ouvi também, pessoas falando que eu era louco de devolver o dízimo, mas para mim era um princípio de obediência muito grande e uma fé absurda. Que todas as promessas de quem devolve o dízimo é de que a comporta do céu vai se abrir. Então foi quando eu decidi realmente nunca mais falhar com relação ao dízimo. Teve pessoas que falaram para mim, você está tirando da boca dos seus filhos para dar para essas pessoas.
para mim eu não me importava com isso. Me importava a minha relação com Deus. Que o dízimo é isso, é a sua relação com Deus. Porque essa relação é a gratidão. Então, a partir desse momento que eu comecei a ser grato, reconhecendo todos os meus erros, a minha irresponsabilidade financeira, a minha bagunça financeira, e quando eu comecei a devolver o dízimo, literalmente, as comportas do céu se abriram para mim. Eu não enxergava como eu iria conseguir pagar as minhas dívidas, mas com a promessa do dízimo, algo surpreendente aconteceu na minha vida. Inclusive, eu tive um momento que estava havendo muita oportunidade de emprego, de empreendedorismo, e que eu tive que simplesmente escolher. Eu tive que escolher, porque eu poderia estar trabalhando em 3, 2 empregos, ter um empreendimento ao mesmo tempo e ganhar muito dinheiro, mas a comporta estava tão aberta que não estava mais cabendo. Então vejam só, foi uma decisão, uma obediência com relação ao dízimo. E aí as bênçãos começaram a fluir, as comportas foram abertas. Então, primeira coisa, a minha fidelidade e a minha obediência ao dízimo sem errar em nenhum mês. Depois eu comecei a fazer uma reserva de emergência. E no final desse vídeo eu vou passar um brinde para vocês. E depois eu comecei a fazer investimento, que eu comecei a ter um retorno em média de 15% ao ano. Ou seja, aquilo que eu invisto está me retornando 15%. Tá bom? Qual foi o meu plano de ação? Primeira coisa, é ter esse compromisso e obediência firme com relação ao dízimo. Depois, eu comecei a atacar as minhas dívidas. O que eu fiz com as minhas dívidas? Primeiro, eu coloquei numa planilha financeira. E ali eu conheci e reconheci quais são os meus custos, o que eu estava errando, aonde eu estava errando. E aí eu coloquei as minhas dívidas. Então eu coloquei dívida de carro, dívida com banco, dívida se eu devia a alguém, dívida... Não interessa, você vai listar isso para você reconhecer aonde você está errando. Depois, comecei a fazer a minha reserva de emergência. E aí eu comecei a fazer investimento. Porque eu comecei a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Porque normalmente a gente faz isso, né? A gente trabalha pelo dinheiro. Mas o dinheiro começou a trabalhar para mim. Então, enquanto estou fazendo esse vídeo, enquanto eu estou dormindo, o meu dinheiro está lá, rendendo. E aí, era um Leonardo antes, com muitas dívidas, muito desespero, sem saber se amanhã a Enel vai vir cortar a minha luz. E depois desse período, enquanto eu estou passando, é um outro Leonardo, que sim, eu continuo sendo responsável, eu tenho uma responsabilidade imensa com a minha parte financeira, mas é um outro Leonardo. Inclusive, nesse período de 16 anos, também tive depressão, crise do pânico, síndrome do pânico. Então, tudo isso piorava, porque eu trabalhava e eu, por exemplo, queria comprar um celular para mim, um tênis, um mouse para trabalhar, né, na minha profissão, mas aquilo me preocupava. Pô, eu vou pagar um mouse e vou deixar de pagar outra coisa, uma dívida. Então foi uma mudança muito enorme, né, na minha vida. E aí eu vou passar para vocês o que eu fiz, vários passos, tá? Então a fé, eu tive que aprender a confiar através do dízimo, né? Confiar na promessa. Depois eu tive uma disciplina. Eu comecei a controlar os meus gastos. E eu vi que nos meus gastos eu gastava muito com comida. Então era um iFood aqui, saía, comprava alguma coisa, comprava lanche, e eu gastava muito, muito. Então eu comecei a diminuir esses gastos. E eu comecei a ter uma visão de longo prazo. Eu falei, se eu quero me aposentar com tantos anos sem depender de governo, eu preciso agora começar. Eu preciso agora. Porque senão eu vou chegar com 50, 60 anos, eu não vou poder aproveitar minha vida. Que é nesse momento que a gente para de trabalhar e começa a aproveitar a vida. E eu não vou querer fazer isso comigo mesmo. Então eu comecei a pensar lá na frente, mas agindo agora.
Então, buscar sabedoria. Comecei a buscar conhecimento. Livros, né? Logicamente que não deixando de ler as escrituras, né? Que nós temos, a Bíblia, o livro selado. Outro detalhe é saber dizer não. Então, vem aquela vontade, aquele impulso de querer comprar alguma coisa, dizer não, principalmente para mim mesmo e para outras pessoas. Ah, vamos viajar, vamos comer, vamos fazer isso. Não, agora não posso, agora eu estou focado em saldar as minhas dívidas. Então, saber dizer não. E também eu comecei a aprender que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, se as pessoas que você mais convive, ela só reclama, só tem dívida, muito provavelmente você é essa média também. Então, eu comecei, sim, me afastar de pessoas que só reclamam, que tem aquela síndrome, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Então, eu comecei a me afastar. E eu pude aprender que eu não estou só. A gente, em algum momento na nossa vida, a gente acha que a gente está só, mas tem pessoas que vão estar perto da gente, mas principalmente a minha confiança em Deus. Então, a gente nunca está só. É só um teste. É um teste para que Deus ele permite que a gente passe para ver até onde vai a nossa fidelidade. Amanhã posso passar por um revés financeiro, mas vai ser muito mais difícil. E vai ser muito mais fácil eu passar por isso, porque eu já aprendi. Então, isso fica de lição também para vocês. Eu comecei, dentro da minha denominação religiosa, participar das conferências. Então, era um compromisso, é um compromisso que eu tenho sempre estar presente. Estudo diário. Eu comecei a estudar todos os dias, disciplinamente, todos os dias, regradamente. Aprender algo novo. Então, eu sempre busquei aprender alguma coisa nova. Inclusive, até na minha profissão. Então, eu tinha já uma carreira sólida e fiz uma migração para um outro módulo dentro da minha carreira. Cuidar da saúde. Então, é muito importante. Se você desconfia que tem algum tipo de problema, reconheça isso, busque ajuda psicológica, faça terapia, mas também mude sua alimentação, faça exercícios físicos. Eu cheguei a pesar 129 quilos. Então, é bem difícil. É bem difícil você sair da cama com um monte de problema e a sua saúde também não te ajudar. Você não ter pique, você não ter energia. Busque também fazer renda extra. Então, você tem a sua profissão, busque outra. A gente tem aquele ditado que a gente não pode colocar nossos ovos em uma cesta só. A gente tem que diversificar. YouTube, Instagram, TikTok, não é para você perder tempo ficar vendo vídeo, reels que você não aprende nada. Comece a seguir pessoas, influenciadores que te ensinam a como fazer uma planilha financeira, como investir, pessoas que vão te dar uma bagagem de conhecimento para você agir. E pare de dar desculpa. Né? Eu dei muita desculpa para mim mesmo. E hoje eu vejo muitas pessoas, eu tô assim porque o governo é assim, eu tô assim porque eu nasci assim, eu não tenho oportunidade. Olha, eu fiz alguns cursos recentemente gratuitos de investimento. É só procurar. Né? Às vezes a gente tem preguiça intelectual mesmo. Então, nesses passos, comece hoje, confie no processo, tendo fé. Você não está só. Conheça e priorize. Conheça o seu orçamento e priorize as suas dívidas. Porque você precisa saber aonde atacar e não fuja. Não fuja dessas suas dívidas, porque elas acumulam e vêm cada vez piores. E negocie. Aprenda a negociar essas dívidas. Aprenda a ter um benefício. Chegar para o banco e falar, eu devo 50 mil, mas minha dívida inicial é 3 mil. Eu vou pagar 4 mil reais em várias vezes. O banco ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Então aprenda a negociar suas dívidas. E agora a pergunta que eu vou deixar para vocês é: se o Léo conseguiu, por que eu não vou conseguir? É bem simples, eu não sou nada diferente de vocês.
Eu não tenho nenhuma diferença, né? Não, mas eu não tenho preguiça, eu busco conhecimento, aplico aquilo, não tenho medo de errar. Se eu errar, eu volto para trás, corrijo e volto de novo. Acabou. Mas aquele erro eu não repito mais. Então, não tem nada de diferente. E aí, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a conseguir sair dessa situação. Então, só para vocês entenderem, eu vou passar uma planilha para vocês preencherem. Uma planilha dessa, normalmente o preço dela custa R$ 99. Essa planilha você vai ter acesso gratuitamente e vocês vão conhecer o seu orçamento. Você vai colocar lá quanto que você tem de renda, o que que você tem de custos, quais são as suas dívidas. Você vai colocar tudo nessa planilha. Eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma análise básica de tudo que tem ali e apontar para você. Ó, você precisa corrigir isso daqui. E como você vai fazer isso? Você vai corrigir isso fazendo isso, você vai tomar essa ação, você vai fazer isso. Normalmente essa análise, eu vi pela internet, normalmente o pessoal cobra em torno ali de 400, 300, dependendo do perfil, inclusive, da pessoa, do montante de dívida e do rendimento que essa pessoa tem, aumenta. Mas eu coloquei uma média ali em torno de R$ 399, tá? Depois, eu vou ajudar você a fazer a sua reserva de emergência. Então, eu vou analisar todo o seu orçamento e vou falar para você, ó, para você ter a sua reserva de emergência, o melhor a fazer é isso. É você fazer esse tipo de investimento. Ou no Nubank, colocar uma caixinha lá da Nubank. Então, eu vou te ajudar. Normalmente, quem dá essa instrução, quem ajuda uma pessoa, cobra um valor. Né? O valor médio que eu encontrei é em torno de R$ 429, R$ 500. Tá? E depois, eu vou te dar um curso de investimento. Esse curso, eu vou falar sobre como investir no Brasil, através de renda fixa, quais são as rendas fixas que tem, as rendas variáveis, então ações, fundos imobiliários. Eu vou te dar um curso para você entender como você pode investir. Então aqui, ó, nesses valores aqui, é uma média que você pagaria. Mas eu vou te ajudar de graça com tudo isso, com um brinde. A única coisa que você vai ter que fazer é preencher o formulário que eu estou mandando. Você vai receber a planilha e com esse formulário preenchido e com a planilha preenchida, eu vou te passar todas essas informações. É um brinde que eu estou te dando porque eu sei o quão difícil é isso. Eu sei o quão difícil é sair. E eu estou aqui para ajudar você a sair desse perrengue. Eu vou te dar todo o caminho. Você que vai trilhar, mas eu vou te ajudar, vou te apontar o norte para onde você deve seguir, tá? Então, se você realmente quer sair dessa vida, se você realmente quer saldar suas dívidas, se você quer começar, que nem eu, sair de milhares de dívidas e hoje eu faço investimento que me rendem 15%, preenche esse formulário, preenche a planilha que a gente vai sair. E eu dou um prazo para você, 1 ano. 1 ano você vai conseguir já começar a investir, tá bom? Então esse é um vídeo que, assim, talvez para você seja uma luz no fim do túnel. Então, lembre-se, a ação é agora. Não espere, eu vou fazer daqui 2 meses, Léo. Então, daqui 2 meses as pessoas já vão estar, inclusive, investindo. Tá bom? Então, esse é o vídeo que eu quero deixar com vocês. Até a próxima.